Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do Mauro Osório, economista, professor da UFRJ e diretor da assessoria fiscal da Alerj. Você que acompanha a gente, não esquece, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e continue deixando o seu comentário. Hoje a gente vai falar sobre o significado da criação da cidade-estado da Guanabara quando houve a transferência da capital federal para Brasília. Tudo bem, Mauro? Tudo, vamos lá, mais uma semana aí de conversa, procurar discutir aí a criação da Guanabara, como é que se deu, se ocorreu, né? Na verdade, na Constituição, no Brasil, o Brasil tem um desenvolvimento muito no litoral brasileiro, né? E aí tinha muita discussão da interiorização do desenvolvimento. E na Constituição de 1891 já se definiu ali que se ia se criar uma nova capital no Planalto Central, né? Exatamente para buscar a interiorização do desenvolvimento. Sim. E também nessa mesma Constituição, em 1891, a primeira Constituição republicana, também se definiu que quando fosse criada a nova capital, a cidade do Rio ia ficar a cidade-estado e ia passar a se chamar Guanabara, por conta da Baía de Guanabara, enfim, seria uma cidade-estado chamada Guanabara. Interessante. Bom, mas, enfim, quer dizer, essa coisa acabou que nunca foi muito para frente, né? Mas o Brasil, ele entra, quer dizer, a partir ali de 1930, ele entra num processo de crescimento, desenvolvimento, de modernização, de criação de uma série de instituições. Se cria a Petrobras, se cria o BNDES, se cria a Eletrobras, se cria a Vale do Doce, se cria a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, é um período de bastante dinamismo econômico, crescimento brasileiro. E o Juscelino Kubitschek, ele foi eleito e, numa estratégia de crescimento e desenvolvimento econômico, ele resolve levar para frente, né, a transferência da capital para o Brasil, né? Ele foi eleito em 1955 e tinha uma meta de fazer 50 anos em 5, né? E a meta síntese era Brasília. Mas as pessoas não levaram muito a sério, porque já estava previsto na Constituição desde 1891. Né? Na verdade, o Juscelino foi eleito. Nesse período no Brasil, você tem, na legalidade, 3 grandes partidos, né? O PTB, o PSD e a UDN. O Partido Comunista Brasileiro também tinha influência grande, principalmente na intelectualidade, mas não estava na legalidade. Né? Mas a oposição era a UDN, a grande oposição ao Juscelino, ao Getúlio, quando ele foi eleito em 1950, levou até a radicalização do debate, levou a ele se suicidar, né, num processo extremamente conturbado, mas o Juscelino foi eleito e deu continuidade ao projeto de industrialização brasileira, que era o grande projeto desde os anos 30, e de interiorização do desenvolvimento, e resolve fazer Brasília, que já estava previsto desde 1891. As pessoas não deram muita bola, a UDN votou tudo que o Juscelino pediu para poder fazer Brasília, achando que ia desmoralizar ele, né, que ele não ia fazer, que ele seria um fanfarrão. Só que o Juscelino levou isso para frente e ele fez Brasília. Né? Como as pessoas não acreditavam muito que Brasília ia acontecer, né? Houve muito pouco debate sobre a transferência da capital e sobre o que fazer com a cidade do Rio, o antigo estado do Rio, quando houvesse a transferência da capital. Né? O pouco debate que teve nesse ambiente de descrença, quer dizer, uma coisa muito interessante, Nívia, é que depois a fusão foi feita pelos militares, né, em 1975, né, e isso contribuiu para ela, até hoje, terem pessoas que têm restrições, quer dizer, que são contra. Mas é muito curioso, porque ali naquele debate, um debate que não foi tão grande assim, mas no que ocorreu ali no final dos anos 50, a maioria das pessoas que se posicionavam no debate não eram a favor da criação da cidade, do estado da Guanabara, quando houvesse a fusão. Sim. Na verdade, elas eram a favor da fusão. Né? Ah, tá. Houve, por exemplo, um manifesto dos vereadores da Câmara dos Vereadores assinado por quase todos os partidos a favor da fusão. Né? E depois você teve uma série de debates que o Correio da Manhã promoveu, mais de 30 entrevistas, a maioria pró-fusão. Né? Então você tinha um ambiente muito pró-fusão. Amaral Peixoto, que era a principal liderança do antigo Estado do Rio, ele articulou no Congresso para ser aprovada a fusão entre a Guanabara e o antigo Estado do Rio. A Constituição do antigo Estado do Rio, feita em 1948, previa a fusão quando houvesse a transferência
da capital, diferentemente do que estava previsto na Constituição Federal. Então, uma coisa muito interessante é que, naquele período, você parecia que as coisas estavam caminhando para quando houvesse a transferência da capital para Brasília, ao invés de ocorrer a criação do Estado da Guanabara, ocorrer a fusão entre a cidade do Rio de Janeiro, o Distrito Federal, e o antigo Estado do Rio de Janeiro, né? Só que poucos meses antes da capital mudar, o senador Nelson Carneiro, na época ele era deputado federal, ele estava viajando, ele retorna de viagens e ele se posiciona contra a fusão, a venda, a transferência da capital. Provavelmente porque ele era do PSD, a cidade do Rio de Janeiro, o único deputado do PSD era ele, aqui no debate na cidade do Rio de Janeiro era muito polarizado, então, na verdade, aqui praticamente, na representação federal do Rio, só tinha o DN, PTB, ou você era getulista ou era lacerdista, né? E o Nelson era do PSD, que era o maior partido de representação do Congresso, mas aqui no Rio só tinha ele. E o Amaral Peixoto era o PSD, era muito forte no antigo Estado do Rio, então provavelmente o Amaral iria engolir ele. E tem uma outra coisa complicada, que o político ele é eleito no colégio eleitoral e sempre fica preocupado se ele vai ser eleito ou não no novo colégio eleitoral. Se quando a capital fosse transferida para Brasília, houvesse a fusão entre a Guanabara e o antigo Estado do Rio, o que ia ocorrer? Ia ter um novo colégio eleitoral de 2 estados. Então, tanto para os deputados eleitos pelo Distrito Federal, deputados federais, quanto pelos deputados federais eleitos pelo antigo Estado do Rio, isso seria uma zona de sombra, uma zona meio que desconhecida desse novo colégio eleitoral. Alguns outros parlamentares também ficaram contra, e acabou que não ocorreu a fusão que estava prevista. Bom, isso faltava 2 meses para Brasília ser inaugurado, ainda não se tinha definido os rumos da cidade do antigo Estado do Rio a partir da mudança da capital para Brasília. Tinha um deputado muito habilidoso chamado Santiago Dantas, pediram para ele tentar costurar um acordo, e aí o acordo mais fácil era criar a Guanabara, né, que já estava previsto desde a Constituição de 1891, e ele propôs a criação da Guanabara, e ele propôs, inclusive, o seguinte, que seria criada a Guanabara, tinha os vereadores do Distrito Federal que tinham sido eleitos em 1958, ele propôs que esses vereadores, a partir de 60, eles virassem deputados estaduais na nova cidade-estado, no estado da Guanabara, e a eleição de uma constituinte exclusiva. Ou seja, iriam ser eleitos em 1960 constituintes para definir a constituição do novo estado, da cidade-estado. Essa constituição levaria 90 dias, e depois de 90 dias, os constituintes mais os vereadores seguiam a Assembleia Legislativa da Guanabara até 1962. Bom, aí aconteceu um fato curioso, que o Carlos Lacerda ele tinha uma visão muito ruim da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores também não era bem falada, se falava que era gaiola de ouro, que teria, quer dizer, muitos problemas de corrupção, né? E o Carlos Lacerda se articula com os constituintes e com a Justiça, e, na verdade, o mandato dos vereadores foi cassado, e aí a primeira Assembleia Legislativa da Guanabara foram só os constituintes que foram eleitos em 1960, né? E é um fato histórico, na verdade é muito pouco conhecido, mas também é pouco conhecido isso, de que o debate que teve na transferência da capital, a maioria era para a fusão, e não para a criação da Guanabara. Esse é um fator pouco conhecido. Na verdade, só não aconteceu por conta dessa preocupação dos políticos com o seu processo eleitoral, e os políticos serem muito conservadores com relação ao colégio eleitoral. Mauro, como foi a evolução da recém-criada Guanabara e do antigo estado do Rio de Janeiro entre 1960 e 1975, quando ocorreu a fusão? Isso é uma história interessante. Quer dizer, na verdade, entre 60 e 75, a Guanabara ela passa por uma brutal modernização e o antigo estado do Rio um processo de crise. Então, na verdade, nesse período, Guanabara se moderniza e o antigo estado do Rio entra numa crise bastante complicada, tem uma evolução ruim nesse período, né? Isso é muito curioso, porque quando ocorreu a fusão, eram máquinas muito distintas. A máquina do antigo estado do Rio estava uma máquina com muitos problemas, e a Guanabara, digamos assim, ela estava voando em termos de máquina pública, né? Mas não era essa a situação em 60, essa é a situação em 75, mas não era a situação em 60. É muito curioso. Isso aí é interessante, porque no debate sobre a fusão, as pessoas falam, não, juntou a Guanabara, que era moderna, com a máquina pública no estado do Rio, que era muito complicado. Mas se você pegar no final dos anos 50, né,
a cidade do Rio estava numa situação muito difícil, a máquina pública do Distrito Federal. Tinha uma musiquinha de carnaval, era Rio, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Né? E o antigo estado do Rio, o Amaral Peixoto tinha sido governador por 15 anos, foi interventor, mas fez uma série de investimentos no antigo estado do Rio, então a máquina estava mais organizada. Ou seja, ali em 59, 58, a máquina do antigo estado do Rio estava bem melhor que em 75, e a máquina pública da cidade do Rio de Janeiro estava bem pior. Né? Teve gente, inclusive, do antigo estado do Rio, a maioria por fusão nessa série do Correio da Manhã que eu falei, mas tinha gente do antigo estado do Rio que dizia que se houvesse a fusão em 60, a máquina pública da cidade do Rio ia contaminar do antigo estado do Rio. Então é uma situação totalmente diferente da de 1975. O que aconteceu? Criada a Guanabara, né? Com constituintes, quer dizer, de muito bom nível, para constituinte exclusivo foram eleitos deputados de muito bom padrão, então tinha uma Assembleia Legislativa que dava uma ambiência favorável. A cidade do Rio de Janeiro, ela como cidade-estado, ela ficava com todo o imposto municipal e todo o imposto estadual, então ela tinha um privilégio tributário. Né? E o governo Lacerda, que era um governo conservador, de direita, se eu pensasse como eu penso hoje, fosse eleitor naquela época, eu não votaria no Lacerda, teria votado no candidato da oposição, que era do PTB, que era o Sérgio Magalhães. Mas, de fato, o Lacerda, ele foi um modernizador importante, quer dizer, da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, ele fez muito concurso público, ele criou muitas escolas, ele fez bastante coisa. Fez muito, por exemplo, concurso para economista, para estatístico, para professor, criou escolas. É uma coisa interessante, Nívia. Nós temos cheque especial no Brasil hoje, não é isso? Quando é que surge o cheque especial no Brasil? Surge na Guanabara, no banco público, que era o BEG. Aliás, hoje a gente está aqui na Alerj, o famoso Alerjão, aqui antes era o Banerjão, e foi o BEG, né? Inicialmente foi o BEG. E o cheque especial foi criado pelo BEG, ou seja, um banco público criou o cheque especial antes dos funcionários, até 1960, do Distrito Federal, recebiam dinheiro no envelope, pagamento do salário, passaram a receber pelo banco. Então, uma gestão bastante com recursos e com privilégio tributário, por ter todos os impostos municipais e estaduais. As cidades, geralmente, elas só têm o imposto municipal e ficam com 25% do imposto estadual arrecadado naquela cidade. A Guanabara não, ela tinha um privilégio tributário, ficava com todo o imposto municipal e todo o imposto estadual, uma gestão, quer dizer, modernizadora. Depois o Negrão de Lima é eleito em 65, em oposição ao Carlos Lacerda, mas ele mantém a equipe do Lacerda. O primeiro escalão do Negrão era o segundo escalão do Carlos Lacerda, né? E ainda tem depois a gestão do Chagas Freitas, mas que já não tem o mesmo ritmo, mas ainda se mantém uma cidade muito mais organizada e que se modernizou. Né? Por outro lado, o antigo estado do Rio, né? Ele concorre, tinha sido eleito em 1958 Roberto Silveira, que era um político jovem, promissor, ligado ao Partido Trabalhista Brasileiro. Só que o Roberto Silveira ele teve uma chuva muito intensa em Petrópolis, já nessa época. Né? E o governo do antigo estado do Rio, a sede do governo era em Niterói, mas tinha uma sede de verão em Petrópolis. E o Roberto Silveira estava lá, teve uma enchente muito grande no antigo estado do Rio, pegou o helicóptero para sobrevoar o estado, para ver como é que estava a situação. E o helicóptero, quando ele vai decolar, bate com uma hélice no telhado da casa em Petrópolis, que era a sede do governador lá, e acabou que o piloto do helicóptero e ele faleceram. Entrou o vice-governador, que era uma pessoa extremamente complicada, e na verdade não se tem uma boa avaliação dele, inclusive do ponto de vista ético. E aí ele completa o mandato do Roberto Silveira, mas já numa situação, numa lógica mais clientelista, mais tradicional, né, mais atrasada. Depois, na eleição seguinte, é eleito na memória do irmão Badier da Silveira. Vem o golpe militar de 1964, Badier é cassado, e o regime militar ele nomeou, no antigo estado do Rio, um governador a cada 2 anos. E nenhum deles acertaram. Ainda acabou depois, ali, o último governador é um cara ligado ao Partido Integralista, muito conservador, de extrema-direita, enfim. Então, a Guanabara ela tem um processo de modernização muito importante entre 60 e 74, principalmente entre 60 e 70, né? E o antigo estado do Rio entra
numa lógica de degradação e de piora da sua máquina pública, né? Então, quando ocorre a fusão, né, tem essa lógica muito diferenciada entre a cidade do Rio e o antigo estado do Rio. Eu acho que não, o ideal, o correto, teria sido feito, a fusão ter sido feita em 1960. Por quê? Porque você pegaria uma máquina pública que não estava tão organizada assim, da cidade do Rio de Janeiro, uma máquina pública do antigo estado do Rio muito mais organizada. Muito mais organizada. Ou seja, duas máquinas públicas parecidas, e o dinheiro arrecadado na cidade do Rio de Janeiro, na verdade, o imposto estadual teria sido investido no conjunto do Estado. E a fusão, se ela ocorre em 1960, ela ainda pegaria todo o período do milagre econômico, de muito crescimento da economia, né? E seria mais fácil também organizar esse novo Estado, né? Então, eu acho que foi muito ruim não ter ocorrido a fusão em 1960, né? A Guanabara, de fato, ela se dinamiza, quer dizer, nesse período entre 60 e 74, que a máquina do antigo Estado do Rio entra nesse processo de complicado de degradação que eu coloquei para você. E por que, na sua opinião, sempre surge assim, em vários debates, né, a recriação da Guanabara? Pois é, eu acho que, na verdade, quer dizer, o correto teria que fazer a fusão em 1960, mas então por que vira e mexe aparece a ideia da difusão, que o problema, segundo algumas pessoas na cidade de Janeiro, é o antigo estado do Rio atrasado, né? Eu acho que falta mais debate, falta mais esclarecimento. Quer dizer, muita gente acha que a fusão feita em 75 foi invenção da ditadura militar, não se sabe que essa é uma discussão que já vinha de antes, e que, na verdade, pelos que se tem de documentos da época, do final dos anos 50, no debate que ocorreu, quem se pronunciava era a favor da fusão. E não se tem a ideia também de que, na verdade, naquela época seria mais fácil você a fusão. Sim. Porque, na verdade, você estaria juntando duas máquinas muito mais parecidas. Uma da cidade do Rio de Janeiro, que não estava tão bem, e a do antigo estado do Rio estava pior, e ainda pegaria um período todo de crescimento. Eu acho que é um equívoco a ideia da difusão. Agora também vem uma discussão aí do 2º Distrito Federal, que, na verdade, é uma proposta de difusão disfarçada, né? Acho que o caminho não é esse. O caminho não é segregar a cidade do Rio de Janeiro. O caminho não é transformar a Baixada em cidade satélite, como tem em Brasília, né, o plano piloto. Como é que a gente vai integrar esse estado? Quer dizer, como é que a cidade do Rio de Janeiro pode ser um hub do estado do Rio de Janeiro? Como é que a gente pode ter jogo de ganha-ganha entre as diversas regiões, né? Como é que a gente... Não tem muito sentido você ter uma região metropolitana, duas unidades federativas na mesma região metropolitana. Como é que a gente integra essa região metropolitana? Como é que a gente diminui a desigualdade? Como é que a gente tem um grande plano de infraestrutura para a região metropolitana e o conjunto do Estado? Eu acho que esse nível é um ponto importante, a gente está discutindo, a gente tem tratado dele de diversas formas. Hoje a gente falou um pouco aqui sobre como se deu a criação da Guanabara, esse período de 74, a gente tem que continuar fazendo esse debate para a gente entender melhor que, por exemplo, eu acho que a fusão... Sim, aí a fusão ocorre em 75. Sim. Ocorre feito de forma autoritária para os militares, logo depois veio a crise dos anos 80. O Brasil, entre 30 e 80, como a gente já falou em outras discussões aqui, ele dobrava de tamanho a cada 10 anos, né? Chega no final dos anos 70, você tem o segundo choque do petróleo, você teve uma crise da dívida externa, e o Brasil ele passa a patinar, ele desanda a partir de 80. Ou seja, o Brasil, que entre 30 e 80 dobrava de tamanho a cada 10 anos, no início dos anos 80, com essa crise internacional, por decisões erradas do governo militar João Figueiredo, né, a gente entra numa crise, é chamada década perdida, e, na verdade, quem mais sofre com a década perdida é a cidade do estado do Rio de Janeiro, principalmente a cidade, porque aqui o gasto público na época ainda era muito importante, a capital foi sendo transferida lentamente. Então, logo depois da fusão, né, feita autoritariamente pelo período militar, né, vem também a década perdida e a fusão virou a GENIR. Mas eu acho que o caminho não é a difusão, o caminho não é o 2º Distrito Federal, o caminho é como é que a gente integra esse estado. Como é que a gente gera jogos de ganha-ganha? Como é que a gente tem uma infraestrutura melhorando a qualidade do estado? Como é que a gente articula o desenvolvimento em cada dessas regiões e entre elas? E a cidade do Rio de Janeiro sendo uma grande âncora nisso, sendo um hub de uma economia regional, e tirando o estado do Rio de Janeiro desse longo círculo vicioso e colocando ele num círculo virtuoso, como temos discutido aqui em todas as semanas, desde o início
desse nosso debate através do canal do YouTube da Alerj. Sim, com certeza. Gostaria de falar mais algo sobre... Agradecer e, enfim, ouvir aí os comentários, críticas, sugestões, né, para a gente estar continuando aí com essa conversa e estar procurando contribuir para o debate sobre o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui sempre, ouvindo essa aula, conversa. Tá, muito obrigada. E você que está aí, vou repetir, deixe seu like, ative o sininho e comente. Tá gostando do conteúdo? Siga a Alerj nas redes sociais.